pontos. João Vitor Xavier, Brasileirão pegado, mas já com bolinhos ali separados, né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro na briga pelo título. Eu ainda incluo o Cruzeiro na briga e essa zona do rebaixamento. Tô achando que Sport e Fortaleza já carimbaram o rebaixamento, viu, João? Ô, Thiago, boa tarde, Alê. Eu concordo com você no que diz respeito ao Cruzeiro. O Cruzeiro tá na briga, sim, pelo título do Campeonato Brasileiro, em especial porque Palmeiras e Flamengo estão dividindo a atenção com a Copa Libertadores. E vai chegar um momento ali, Thiago, que a coisa vai apertar e até do ponto de vista da concentração e do foco, nós vimos isso com o Atlético ano passado. O Atlético, num determinado momento, focando na Libertadores, se esqueceu do Campeonato Brasileiro e quase se deu mal. Claro que tem o outro lado, que é o lado do Botafogo, que conseguiu ganhar as duas competições, né? Teve um ano mágico, um ano espetacular. Mas, como Botafogo e Palmeiras estão na briga pela Libertadores, Flamengo e Palmeiras estão na briga pela Libertadores, pelo título da Libertadores, entendo que isso pode abrir uma janela muito positiva para o Cruzeiro de ainda chegar na briga pelo título. E um outro ponto também, Alê, quando você vê o futebol que o Cruzeiro jogou ontem, é um futebol que permite ao Cruzeiro, sim, pensar em ganhar Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fez uma partidaça contra o Flamengo no Maracanã. O Cruzeiro poderia ter vencido a partida. O Flamengo fez uma baita partida também, jogou muito bem, poderia ter vencido o jogo também. Mas, cara, quando você vai ao Maracanã, joga o que o Cruzeiro jogou contra o Flamengo, tem as oportunidades de vencer que o Cruzeiro teve, joga a qualidade técnica do futebol que o Cruzeiro apresentou, esse time tem que ser considerado, sim, como um candidatíssimo ao título do Campeonato Brasileiro. E eu disse ontem aqui no Rádio Esportes, Thiago, vencer era muito bom, mas o mais importante era não perder. E o Cruzeiro não perdeu. Conseguiu segurar ali uma distância possível para o Flamengo. Então, meu amigo, eu acho que o Cruzeiro está vivo, sim, e tem chance. No Maracanã, com mais de 72 mil torcedores e com o show da torcida do Cruzeiro, hein? O Cruzeirão empatou com o Flamengo. 100 gols, é verdade, e manteve a mesma distância de 4 pontos da liderança do Brasileirão. Jogo com uma chuva de cartões amarelos aplicados pelo árbitro Ramon Abate Abel. Foram 8 amarelos, 3 para o Flamengo e 5 para o Cruzeiro, além do cartão vermelho para o William, lateral direito celeste. Jogo equilibrado, duas equipes criando boas chances no ataque, mas acabaram 0-0, muito em função também das boas atuações dos goleiros Rossi do Flamengo e o Cássio do Cruzeiro. A melhor chance do Cruzeirão aos 35 minutos do primeiro tempo. Lançamento de Lucas Romero. Kaique dominou, tocou pro centro da área. O KJ bateu. O Rossi espalmou pra frente, pro meio da área. Ei, Christian! O rebote pra ele, Christian. Acabou batendo em cima da defesa do Mengão. No bate-rebate, bola voltou de novo no KJ, que chutou e parou na defesa do Flamengo. Já na segunda etapa, logo aos 6 minutos, foi a vez do Mengão. Carrascal cruzou na medida para Samuel Lino cabecear, mas o goleiro Cássio fez uma grande defesa, salvando o Cruzeiro. Já aos 14 minutos, Matheus Pereira, ótima jogada com Caio Jorge, entrosamento, né, do ataque Jorge e Matheus do Cruzeiro. O KJ e o MP10 chutou cruzado, mas o Rossi conseguiu salvar com a ponta dos dedos. Aos 26 minutos, Cássio de novo, outra grande defesa do goleiro do Cruzeiro. O atacante Gonzalo Plata do Mengão carregou a bola dentro da área e finalizou. O goleiro tirou com o pé esquerdo. No final da partida, o William da lateral, o lateral do Cruzeiro, fez falta em Bruno Henrique e foi expulso, recebendo o segundo cartão amarelo. Vamos trazer a repercussão, ouvir os personagens do jogo, a análise dos comentaristas Ale Oliveira e João Vitor Xavier. E se você não viu o jogo, já vamos ter os melhores momentos no YouTube. Cola comigo no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial no YouTube. Você vai rever as grandes defesas do Cássio, do Rossi, do Flamengo, os grandes lances. Você vai acompanhar já no YouTube. Primeiro, Oswaldo Reis, o Piquitito, esteve ontem no Maraca, transmitiu na Itatiaia o 0-0 de Flamengo e Cruzeiro e traz a sua análise, o que ele achou do jogo e esse momento do Cruzeirão no campeonato, hein, Piquitito?
Foi um grande jogo. Segundo tempo bem melhor do que a primeira etapa. E a eleição do melhor em campo de Rossi, eu concordo, e Cássio também foi muito bem. Os dois goleiros brilharam. Mas o Cruzeiro encarou. Destaque, eu destaco e aplaudo a torcida do Cruzeiro. Calou o Maraca. O Maraca é nosso de novo. 3.500 torcedores calaram ao final do jogo, durante o jogo e ao final principalmente, mais de 70 mil. Foram 72.565 pessoas. O maior público do Campeonato Brasileiro, num jogo na prateleira de cima. Gostei do que vi do empenho, da luta. Cássio destaque, Fabrício Bruno firme, Vidalba voltou bem na zaga, Kaique firme, o Willian até ser expulso estava bem, Mateuzinho, gostei, capitão, o time foi bem, Caio Jorge brigando, lutando. Foi uma grande partida do time do Cruzeiro. Perdendo agora Romero, Willian, Fabrício Bruno, Caio Jorge estão fora do jogo. Contra o Sport é o torcedor para lotar o Mineirão. É de 50 mil, é domingo 8h30, não tem problema. Tem que lotar, porque com 51 a vitória vai a 54 e olha, Flamengo pode tropeçar, Palmeiras também pode. E aí nós vamos ter, quem sabe, a volta do João Marcelo como titular ao lado do Vidalba. Será que o Eduardo começa jogando? O Gabigol? É isso. É esperar para ver. E deve começar como lateral esse garoto que entrou no final aí. Gostei, hein? Menino que veio do Atlético do Paraná. O Cauã Moraes. Grande partida. Luta, determinação, vontade, raça. Faltou isso aqui, ó. Uma beiradinha. Uma beiradinha para sair do Maraca com uma vitória. Mas eu gostei. Valeu, Cruzeiro. Continua na luta. Continua e domingo, né? Casa cheia, Piquitito. Vamos falar do trabalho dos jogadores do Cruzeiro, né? O volante Lucas Romero, nosso primeiro convidado para falar a respeito dessa partida. Foi um grande espetáculo, clima quente e o Cruzeiro, de novo, segurou o Flamengo agora dentro do Maraca, hein, Romero? Foi um grande jogo, dois times muito grandes que hoje se enfrentaram. Tanto no jogo em casa como aqui, a gente sentiu um clima de final, né? E com certeza acho que foi um grande espetáculo. Trabalhamos muito durante a semana, trabalhamos muito para esse jogo. Hoje chegamos, acho que fizemos um bom jogo. Por momentos, o Flamengo tendo a posse da bola, o controle, mas não tendo muita profundidade. E a gente, quando conseguia roubar, conseguiu ser determinante aí na frente. Infelizmente, não conseguimos concretar as finalizações, mas a gente fez um grande jogo. O Matheus Henrique, outro jogador de meio campo do Cruzeiro, ficou satisfeito com a partida e acha que o torcedor que acompanhou o jogo também ficou. A entrega do Cruzeiro falou mais alto no Maraca, hein, Mateuzinho? Eu fico feliz porque a gente sabe, o nosso time está muito bem. Os jogadores que estão iniciando a partida, quem vem do banco, está sempre demonstrando resultado. Então eu fico muito feliz o professor me deu confiança, o staff ali, a comissão dele, de jogar nessa posição, por mais que não é a minha. Mas, cara, como eu sempre falo, é entregar o máximo, fazer de tudo pelo Cruzeiro. Depois daquele período de recuperação, já está 100%? Sim, já estou 100%, graças a Deus. Queria que você avaliasse o nível do Campeonato Brasileiro, um jogaço hoje que mostra essas duas equipes que merecem estar brigando na ponta, né? Com certeza, eu acho que quem assistiu o jogo, né, quem veio ao estádio, quem assistiu da televisão, o nosso próprio torcedor, eu acho que tá orgulhoso, né, da nossa equipe, do que a gente vem fazendo na temporada. Eu acho que jogo após jogo a gente vem provando, vem mostrando. Então, cara, eu acho que é disso pra dar essa continuidade, porque hoje foi um grande jogo e domingo temos mais uma batalha e aplicar o que foi feito hoje, porque a gente sabe que, por mais da situação do esporte, mas a gente já tem a ciência que não vai ser fácil. Então é esse foco, é esse empenho pra gente conquistar os 3 pontos ao lado do nosso torcedor. Boa, Matheus Henrique conosco no Rádio Esporte. O Cruzeiro trouxe um ponto importante do Rio de Janeiro e o técnico Leonardo Jardim faz análise desse jogo equilibrado ontem no Maraca, hein, mister? Eu acho que foi um jogo muito igual, um jogo em que as duas equipas quiseram propor o jogo.
e as duas equipas tinham como objetivo jogar bem e também conquistar os pontos em disputa. Não é por acaso que existe 2 chances de gol para cada lado, os remates até muito parecidos, número de remates muito parecidos. Foi como eu já disse, um jogo muito igual. Entre duas boas equipas, acho que o Cruzeiro, e é isto que pretendemos do Cruzeiro, não é? Jogar em qualquer campo, sempre com o mesmo compromisso, não é? O compromisso com o clube, em termos de atitude, em termos de empenho, mas também em termos de qualidade, quando temos a bola, ter a possibilidade de jogar aquilo que é o nosso futebol, e foi isso que fizemos, respeitando o Flamengo, que é um clube também gigante, é um clube que em termos de elenco possivelmente dos melhores da América do Sul, mas lá dentro é 11 contra 11 e acho que os nossos jogadores estiveram muito bem na atitude, no compromisso, na estratégia, mas principalmente quando tivemos a bola também jogámos e criámos muitas dificuldades ao adversário. O técnico Leonardo Jardim também falando da postura do time do Cruzeiro no Maracanã. Cruzeiro não acovardou não, foi pra cima, criou boas chances, hein, mister? É trabalhando, acreditando naquilo que são os nossos jogadores, cada um acreditar naquilo que é as suas qualidades, é trabalharmos em termos de grupo dentro de uma estratégia coletiva e saber que quem joga no Cruzeiro tem que ter esta capacidade em qualquer campo. Não se pode diminuir em relação ao adversário, tem que ter uma atitude, pode não ganhar, porque às vezes o resultado não é bem aquilo que as equipas pretendem, não é só aquilo que as equipas pretendem, mas em termos de compromisso, em termos de qualidade, temos que apresentar em qualquer estádio, e foi isso que os jogadores fizeram. Não ganhamos 4 pontos ao Flamengo, dificilmente outra equipa do nosso campeonato vai ganhar 4 pontos ao Flamengo, estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores quando acabou o jogo, este ponto só vai valer se no próximo domingo contra o Sport tivermos capacidade de fazer 3 pontos. Sabemos que temos 3, 4 jogadores suspensos, mas queremos, em primeiro lugar, e agora faço também um alerta aos nossos adeptos, eu hoje disse que os jogadores têm que começar a fazer logo recuperação, gelo, para a gente nos prepararmos com 2 dias só de recuperação. E os adeptos penso que não tiveram muitos hoje, porque não era possível que a gente jogar fora. Os que tiveram foi extremamente positivo e fiquei satisfeito de termos ali um bom número, não é? Mas no Mineirão temos possibilidades de encher o estádio contra o Sport e ser o 12º jogador para ajudar esta malta, porque acho que eles merecem não foi só por este jogo, pela atitude contínua que eles têm tido, e também os nossos adeptos têm que dar uma palavra de afirmação em relação ao apoio. É com o Sport, mas eles estão lá para apoiar o Cruzeiro, e isso é que é fundamental. A gente não vai apoiar os adversários, a gente vai apoiar o Cruzeiro, e por isso queremos o estádio cheio também contra o Sport e com todos os adversários até o fim da época. Técnico Leonardo Jardim, fim da época, é o fim da temporada, né? Em Portugal se chama época, temporada. Ele traz algumas informações importantes, Ale. Falou sobre os adeptos, que em Portugal são os torcedores, a importância de ter a casa cheia no domingo, a importância de vencer o Sport, porque só aí, segundo o Leonardo Jardim, o pontinho conquistado ontem vai ter valido a pena na briga do Cruzeiro, e eu entendo assim, a briga do Cruzeiro pelo título do Campeonato Brasileiro. Meio-dia, a Ale Oliveira está conosco, você que está comigo no YouTube, vamos exibir os melhores momentos do jogo. Ontem um show do Rossi, goleiro do Flamengo. O Rossi vinha falhando direto, aí chega na vez do Cruzeiro, o cara vira o Courtois e pega tudo. O Cássio também com uma grande atuação. Bora colocar no YouTube os melhores momentos do duelo ontem no Rio de Janeiro, 0-0, Flamengo e Cruzeiro. Ale Oliveira, sua análise do que foi esse bom jogo, mesmo que você não fosse flamenguista ou cruzeirense, quem ontem parou para ouvir a Itatiaia, para assistir ao jogo, viu um bom espetáculo de futebol, mesmo com o 0-0. E Ale, boa tarde. Boa tarde, viu, Tiagão? Todos os companheiros e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Uma grande transmissão mais uma vez, né? Foi um jogaço, viu? Foi um jogo muito intenso. O Felipe Luiz até fala sobre a intensidade, né? A dinâmica do jogo, que lembra muito o futebol da Europa, e é verdade, não estou falando tecnicamente, mas você pode em vários momentos comparar também.
mas de disposição, de pegada impressionante. E vou te falar, muito orgulho desse, acho que a palavra é essa, muito orgulho desse Cruzeiro, cara, que é muito valente, né? E impressionante como se comporta bem contra os grandes adversários. Você pegar aí essa tabela de classificação e olhar os 8 primeiros do campeonato, o Cruzeiro não foi derrotado por ninguém. O Jardim disse, né? Poucos times vão conseguir faturar 4 pontos em cima do Flamengo. Ah, eu acho muito, muito, muito complicado, porque é uma seleção, né, de grandes jogadores. Ontem a torcida do Flamengo reclamou que o Felipe Luiz demorou muito para mexer, né, para usar o elenco. Acho também que o Cruzeiro muitas vezes tem esse problema. Mas, de qualquer maneira, estou muito orgulhoso do que vem produzindo esse Cruzeiro, olhando nos olhos dos seus principais rivais e lutando bravamente para se manter ali na briga pelo título. É bem verdade que é uma briga doída, viu? Uma briga de... Vamos fazer... O Flamengo tem 25 jogos, né, no Campeonato Brasileiro. 25 rodadas o Flamengo já disputou. No ano passado, o Botafogo era líder com 50. O Flamengo tem 55. 5 pontos a mais. Muito fora da curva, né? Muito fora da curva. Você pegar aí o Flamengo, nos últimos 30... as últimas 10 rodadas, tá? 30 pontos disputados. O Flamengo ganhou 22. O Palmeiras ganhou 23. E o Cruzeiro ganhou 17. Né? Então, o Cruzeiro, ele briga, ele luta, ele acredita. Ele é muito correto taticamente. Não à toa que o Léo Jardim, para mim, é o melhor treinador desse campeonato. E ele continua corajosamente se metendo ali no meio. Ontem foi um jogo muito equilibrado mesmo. Acho que o Flamengo teve mais domínio, né, mais volume, mas o Cruzeiro teve boas chances, enormes chances. Depois da expulsão do Willian, natural que o Flamengo viesse um pouco mais para cima. Mas, evidentemente, que se o Cruzeiro amanhã não for o campeão brasileiro, não vai ser por causa dos confrontos contra o Flamengo. E já adianto, nem os confrontos contra o Palmeiras, né, que são os candidatos ao título, porque já ganhou no Mineirão do Palmeiras. Então... E vai ter uma boa chance de ganhar do Palmeiras de novo, porque o jogo é em São Paulo, mas no meio dos jogos da Libertadores, né? Então, assim, é exatamente essa palavra que eu utilizaria. Orgulho de ver esse Cruzeiro olhar nos olhos de qualquer um, de brigar com qualquer um na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, viu, Tiagão? Ô, Ale, eles estão ali para fazer justamente isso. Mas não fosse uma atuação impecável do Cássio e também do Rossi do Flamengo, poderíamos ter um 2-2, um 3-3 tranquilamente, né? É um desfile de grandes jogadores. É um desfile de grandes jogadores. Inclusive dos goleiros, né? É isso. Então, você não pode esquecer que você tem 2 caras que são muito competentes, né? O Cássio hoje, nessa temporada e na sua história. O Rossi nessa temporada, né? O Rossi classificou o Flamengo na Libertadores, né? Ele falhou no gol do Estudiantes, depois nos pênaltis ele pega, né? Então, assim, ali é um desfile de grandes jogadores que são realmente tecnicamente muito fortes. Você pegar a seleção do Campeonato Brasileiro, nessas muitas votações que você vê aí nas diversas plataformas, você vai achar quase metade da seleção, mais da metade da seleção entre os jogadores do Cruzeiro e do Flamengo. Então, é um desfile de craques, assim como na nossa transmissão, né, Tiagão? Time grande, Ale Oliveira, meio-dia, com mais 5 minutos. Quero saber do Emerson Pansieri, como é que fica agora a preparação. Sei que a procura do ingresso já tá bem legal, procura grande pelo ingresso pro jogo do Cruzeiro domingo. O horário é ruim, meu filho. Como disse ali ainda há pouco o Piquitito, né? A torcida tem que fazer a sua parte. Bora pro Mineirão, casa cheia, pro Cruzeiro vencer o Sport. É obrigação, né, Ale? Sport é o bônus do campeonato, né? Não, realmente a gente até fala de alguns tropeços do Cruzeiro contra o pessoal que não tá brigando pelo título, mas o Sport, eu acho que o Sport é exagero. Claro que a gente tem que respeitar o futebol e qualquer adversário. Mas Dentro do Mineirão? Não dá, né? Não. Hoje não, Sport! Não, domingo. Né? Domingo não. Domingo. Emerson Pansieri, muitos desfalques, hein? O Cruzeiro com muitas baixas pro domingo, Pansieri. Alô, Thiago, um abraço pra você, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. O Cruzeirão já está na Toca da Raposa, se preparando para o duelo contra o Sport. Jogadores, a delegação saindo hoje cedo e o time, então, fazendo já esse trabalho de recuperação, os titulares e os reservas, um trabalho em campo, pensando para esse duelo contra a equipe pernambucana, jogo domingo às 20h30 da noite no Mineirão. Cruzeiro que conseguiu 4 pontos
contra o Flamengo no campeonato. Cruzeiro que viu ontem o 6º empate na competição, 3º colocado, 51 pontos. Agora o pensamento é o duelo contra o time pernambucano e para esse jogo a previsão de público divulgada há pouco pelo Mineirão de 50 mil torcedores. Ontem à noite já tinham mais de 35 mil ingressos comercializados, ou seja, casa cheia, Mineirão lotado. Para a partida contra o Sport, no domingo, às 8h30 da noite, Cruzeiro perde 4 atletas. Lateral direito, William, está suspenso porque foi expulso. Fabrício Bruno, Lucas Homero e Caio Jorge tomaram o 3º cartão amarelo e não encaram o time pernambucano. Segue com você, Thiago. Muito obrigado, viu? Obrigado, Emerson Pansieri. A gente segue repercutindo o jogo de ontem. Eu vou ao Rio de Janeiro. Ô, Rubens Júnior, como é que está o clima no Rio de Janeiro depois desse empate? Aqui, a torcida do Cruzeiro sentiu que dava para vencer. Podia buscar uma vitória. E aí no Rio, a análise do Felipe Luiz, o clima. Olha lá, hoje ele tá sentadinho ali. O que ele aprontou à noite? Ontem ele tava todo serelepe na rua, correndo pra lá e pra cá. Hoje ele tá sentadinho. Ô, Rubens Júnior, Belo Horizonte hoje com 25 graus. E aí, no RJ, deu praia não, Rubinho? Tiago, boa tarde pra você. Um abraço pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, 12h com 8 minutos. Olha só, o tempo tá aquele mormaço, aquele calor, mas tempo nublado, até uma chuva. E é esse Rio de Janeiro que vem alternando, né, esse tempo. A gente trazia a informação ontem na Itatiaia, mas durante o jogo todo o clima, né, agradável, que deu totais condições para os jogadores para esse grande jogo ontem, Thiago. E você perguntava a respeito da repercussão, principalmente nos jogadores do Cruzeiro que deixaram a zona mista, otimistas, tá, Thiago, com relação a essa reta final que vai ter, né, do Campeonato Brasileiro, para quem sabe brigar na ponta da tabela, ainda sonhando, quem sabe, com o título da competição. E olha só, Thiago, vários torcedores, né? Mais de 3.500 torcedores do Cruzeiro estiveram ontem no Maracanã acompanhando o jogo, fizeram uma grande festa. Você acompanha também toda essa festa nas plataformas digitais da Itatiaia e saíram cantando. Então, uma grande festa no pré-jogo, durante o jogo e também no pós-jogo. E o pós-jogo que chamou atenção nos vestiários do Maracanã foi a palavra do técnico Felipe Luiz, que bateu um papo também com o técnico Leonardo Jardim, elogiando o time do Cruzeiro por tudo que vem fazendo durante a temporada, pela organização em campo, e o Felipe Luiz também falando que o título do Campeonato Brasileiro segue em aberto. Vamos ouvi-lo. Um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos na briga, esses 3 clubes, né? Hoje era uma grande oportunidade para a gente deixar o Cruzeiro para trás, não conseguimos, mesmo assim temos uma vantagem de pontos considerável para eles, com esse jogo a menos, né? Contando se vencesse esse jogo. E é verdade que o Palmeiras está vencendo o jogo que falta, estaria empatado a pontos com nós, mas existem muitos jogos pela frente, e o que nós temos que ver é que nós estamos na briga, que a primeira fase do retorno, os primeiros 9 jogos são complicados, estamos melhor nesse momento que estávamos no retorno, no turno, 3 pontos a mais, somamos nesse primeiro começo de retorno do que o turno, não sei se me expliquei bem. E ainda temos, como você falou, confronto direto com o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro, tem jogos difíceis, nós temos jogos difíceis. É o campeonato mais competitivo do mundo e vai ganhar quem for mais regular no final e vai ser a melhor equipe no final das contas. Por isso, pés no chão, humildade, continuar trabalhando e tentar ser campeão. Obrigado ao técnico Felipe Luiz conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Elogiou muito o Cruzeiro, né, na sua entrevista coletiva. Também os jogadores do Flamengo, os próprios jogadores do Cruzeiro que dormiram ontem no Rio de Janeiro e estão concentrados na Toca da Raposa, como o
Emerson Pansieri já trouxe na programação. Mas seguimos aqui no Rio, Thiago, daqui a pouco voltamos também com informações sobre esse Fluminense que encara o Atlético amanhã. Mas tempo nublado, chuvoso e muito calor aqui no Rio. E ontem o bicho pegou para mais de 72 mil torcedores no Maracanã, Thiago. Então não deu praia. A turma não vai ver o Rubinho com aquela... sunguinha, ele usa... A sunga famosa de Sete Lagoas, né? Dois dedinhos, né? Já o Rubens Júnior volta no Rádio Esportes para falar do Fluminense na Itatiaia. Olha, há de se reconhecer o trabalho do Felipe Luiz, né? O Flamengo tem um grande time, ok. O Flamengo tem grandes jogadores, é verdade. Mas segurar essa rapaziada, colocar todo mundo correndo como correu o Flamengo ontem, não é qualquer líder que é capaz de fazer isso. Você sabe que eu sempre me lembro, quando você fala isso, do Renato Gaúcho. Me dá esse orçamento, me dá esse... que eu sou campeão de tudo. E não é assim, né? Você, claro que se você puder escolher, você quer trabalhar com os melhores, mas administrar toda essa turma é muito complicado. Inclusive ele, que botou uma galera que jogou com ele no Flamengo, no banco ou fora do Flamengo, né? Então sabe, você saber... A começar pelo Gabigol, né? Gabigol, ontem inclusive o Pedro ficou no banco, acho até que demorou muito para ele colocar, o Bruno Henrique ficou no banco, né? São jogadores que ele foi companheiro de equipe e com pouco tempo, pouco mais de um ano de Flamengo, ele vai fazendo um grande trabalho, mas não é para mim o melhor treinador do campeonato. Esse se chama Léo Jardim, que realmente faz um time muito competitivo. Evidentemente, o Thiago, e a torcida não gosta, né? E eu também não gosto. Mas algumas observações a gente faz, que é o nosso trabalho. Por exemplo, de usar mais cedo o elenco. A gente já falou muito sobre isso. Ontem foi um jogo, inclusive, que exigiu demais fisicamente, né? Acho que até psicologicamente, mentalmente também, um desgaste gigante para aquele nível de concentração. E acho que hoje, inclusive, por alguns jogadores que ele pediu, ele tem mais alternativas no banco de reservas. Ontem a bola começou a rolar, depois que o Gabigol entrou, por exemplo, só para citar o Gabigol, com 42 do segundo tempo. Aí é difícil, né? É complicado. Mas, para mim, continua sendo o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, Léo Jardim. E domingão, hein? Domingão é Cruzeiro Esporte. No Mineirão estaremos juntos. Jogo às 8h30 da noite no Gigante da Pampulha.